E aí pessoal, salve na nave, Integral Senpai aqui, e finalmente chegamos à integral. Eu sei que muita gente vai estar perguntando, mas faltou alguns assuntinhos, tipo máximo e mínimo de derivadas. Bom, esse assunto eu não gosto de trabalhar ele, apesar de ter algumas definições, né? Na verdade eu não tenho teoremas, mas algumas definições. O que acontece, pessoal? O assunto de máximo e mínimo, que é você achar literalmente o máximo valor de uma função e o mínimo valor dela, você usa os instrumentos de variação de funções que a gente tem visto até agora. Por exemplo, a derivada de primeira ordem, em que você em um dado intervalo você consegue determinar se a função é estritamente crescente ou decrescente. A derivada de segunda ordem, vai determinar se a concavidade é voltada para baixo ou para cima, o que vai nos dar uma ideia de onde está localizado mais ou menos o máximo e o mínimo, e se vai ter máximo ou um dos mínimos, que obviamente tem, mas no caso a gente encontrar de certa forma mais fácil. E bom, a gente usa esses instrumentos de função de manipulação algébrica, de conhecimentos de álgebra mesmo, para achar o máximo e o mínimo. Então eu descartei a importância de dado assunto, que é importante, né, como eu disse, mas eu descartei mais porque não acho que tenha muito o que procurar desse assunto, trabalhar mesmo. É um assunto que, por mim, é pulável. Pelo menos, não pulável assim quando você está estudando. Isso é um assunto de extrema importância, sim. Mais ou menos, né? É um assunto de extrema importância, sim. Porém, sei lá, eu acho que é dedutível você chegar na resposta. E não é como ele te desse um teorema, ele vai te dar um teoremaço e você vai conseguir achar. Você consegue ter algumas ideias, entendeu? De como achar esse máximo e mínimo. Os teoremas que eu me lembro é o que? No caso do CGF, uma função derivável em P, P é um ponto interior do domínio de F, vai ter uma condição necessária que P seja o ponto máximo, mínimo local, em que a derivada de P seja igual a zero. Isso aí são coisas que, pô, dá pra você pensar. Tem algumas coisas, umas ferramentinhas aí que dá pra você pensar. Enfim, eu decidi pular, pelo menos por agora. Depois talvez a gente retome com exercícios, mas por enquanto eu pulei. E L-Hospital eu pulei pelo seguinte motivo. L-Hospital é basicamente um teorema que vai nos dizer que, dada uma função f de x e g de x com suas ambas deriváveis em um dado intervalo, o limite, sendo f de x e g de x tendendo a um certo ponto igual a zero, ou seja, isso aqui ser zero sobre zero, que é uma indeterminação matemática, a gente consegue resolver isso aqui apenas derivando f de x, resolvendo a derivada, o limite da derivada de f de x quando x tende para aquele ponto. E a mesma coisa com g de x. Então, termina aqui o que acontece. Esse teorema, a demonstração, ele coloca o livro, que é o Guidorizo, ele coloca mais lá para frente. Ou seja, eu não saberia demonstrar. E, bom, é bem auto-intuitivo, não? Em determinações do tipo 0 mais 0, infinito mais infinito, menos infinito mais infinito, sobre menos infinito, e 0 para o infinito, consegue ser resolvido basicamente dessa forma, que é a regra de L-Hospital, que é basicamente você derivar a função e fazer o limite de novo das duas funções, do quociente entre elas, no caso. Então, são umas coisas assim que você acha no YouTube tranquilo, tá? Máximo e mínimo é um assunto que demanda uma certa complexidade e que sim, eu iria abordar, mas não nesse vídeo agora. Eu deixarei na próxima semana, eu irei gravar um vídeo sobre máximo e mínimo. E aí, um máximo e mínimo é um assunto também que eu tenho que revisar. Então, é um assunto que eu quero fazer questões, eu vou fazer questões aqui no canal. Então, por enquanto, a gente vai pular esse assunto. Depois de toda essa conversa sobre isso, né? Bom, dando continuidade, então, agora a gente vai falar sobre primitivas. Bom, acabou aqui o assunto de derivadas, tá? Você vai ver derivadas aqui, óbvio, mas a gente vai entrar em outro assunto de cálculo, em outro campo do cálculo. A gente está partindo agora de limites, derivadas para a integral. Possivelmente muitos já ouviram falar sobre a operação de integral, principalmente que está estudando cálculo, que é representada por esse símbolozinho aqui, ó. Certeza que vocês já viram. É um símbolo mó bonitinho, né?
Aí você vem aqui, escreve uma função, aí aqui d de x, dx. Bom, você vai entender agora o que significa esse símbolo e o que significa a operação da integral. Porém, não é assim, você vai entender, eu vou tacar a integral aqui, pá. Não. Na verdade, tem uma construção, porque a integral não é apenas uma coisa. Como derivada, ele tem interpretações como ser a tangente trigonométrica de uma dada função, que é flat seu coeficiente angular da reta que é tangente a uma dada curva da função, derivada como variação, derivada como quociente diferencial, que é essa variação. Temos várias derivada com interpretação cinemática, né? Tem interpretação física. A mesma coisa acontece com a integral. A integral ela tem, na verdade, a operação em si, integral, a gente não vê até então. Quando a gente fala de primitivas, a gente vai falar de uma interpretação da integral, que essa interpretação vai ser como antiderivada. Inclusive, se você pesquisar antiderivative, que seria tipo antiderivada em inglês, você vai achar esse assunto como primitiva. Sendo que a gente chama isso aqui de primitiva, mas seria antiderivada. Porque, basicamente, uma das ideias da integral que a gente tem é que a integral é a operação, tal como a adição, a operação inversa, entre aspas, seria a subtração, a divisão, a multiplicação, divisão, a dissociação exponencial. A gente seria a mesma coisa com a integral e a derivada. São operações, entre aspas, de cunho opostos, mas que não é bem oposto, inverso, na verdade, oposto não, mas inverso. Mas bem, não é muito bem por esse dilema, entendeu? A gente chama disso antiderivada, é uma das interpretações para integral, mas a gente não constrói o conceito de integral quando fala de primitiva, a gente constrói o conceito de antiderivada. Então vamos primeiro falar, então, você entendeu que primitiva é basicamente antiderivada, você entendeu que seria, no caso, uma operação inversa, antiderivada, calma, antiderivada. No caso, você entendeu que seria, no caso, uma operação de cunho inverso, beleza, da derivada. Bom, então se a gente pensar em forma bem simplória do que seria uma operação inversa a outra, a gente pensa a radiciação, potenciação. Se eu levo um número ao quadrado, eu tirar a raiz quadrada dele e obter o mesmo número. Então, eu derivar uma função ao aplicar essa primitiva, né, que é uma das interpretações de integral, que é integral em parte, então isso eu obteria o número que eu tinha antes. Sim, é basicamente isso, antiderivada. E então, no caso, você está me explicando que primitiva seria a relação que eu tenho de eu derivar uma função, eu aplico essa operação e eu vou ter a operação antiga de volta. Não vou precisar saber, não vou precisar tentar adivinhar, conhecer as derivadas das coisas ali para fazer. É basicamente isso. Então, é basicamente isso, né? Então, é um teorema, inclusive, isso daqui, tá? Das primitivas. E qual teorema é esse? Bom, esse teorema, que estabelece uma relação entre funções iguais, é o teorema número 1, em que ele fala que para toda função f, sendo f, para toda função f contínua, onde onde para todo x pertencente ao domínio dessa função, isso aqui sendo igual ao intervalo que a gente vai ter, né, da minha função, o intervalo da minha função, o domínio da minha função, beleza? Temos que a derivada dessa minha função é igual a zero. Logo, f de x é igual a k, para todo k pertencente ao real. Então, você teria a dúvida agora. Temos o teoreminha. Então, beleza, a gente teria essa interpretaçãozinha.
No caso, eu relaciono aqui as funções, beleza? Para toda função f contínua, ou seja, quer dizer que f tem uma propriedade que, ao aplicar o limite de f de x, quando x tender a esse dado ponto, vai ser a própria valor da função no ponto, certo? Para todo x persistente é o domínio dessa minha função, para toda reta numérica abscissa ali da minha função, eu tenho que esse é o meu dado intervalo. Então a gente teria que, ao derivar essa função, teria igual a zero, logo f de x é igual a k. Bom, essa demonstração aqui é bem simples, e ao mesmo tempo, é bem simples na verdade, não tem nem muito o que pensar. O porquê não tem muito o que pensar? Bom, basta você pensar na seguinte coisa, olha só, pessoal, a demonstração aqui dela. Você não tem muito o que pensar, por quê? Porque você sabe que a única derivada de uma dada função, que você sabe que a derivada dessa função constante é igual a zero. Então, é por isso que você não tem muito o que pensar. Então, obviamente, se você fala que você tem uma função que você já derivou ela tá tudo igual a zero, então necessariamente antes eu tinha uma função que possivelmente ela era definida ou regida por uma constante ou por somas de constantes. Então a primeira coisa que você tem é isso. Então exatamente, f de x seria igual a k. Como a gente pode escrever isso? A gente pode pensar na seguinte coisa, que seria o teorema do valor médio. Como assim? A gente teria que pelo teorema do valor médio, lá de derivada, como eu disse, eu não falei que ia ter aplicações do teorema do valor médio. Inclusive, teve até uma aplicação para o outro teorema, para desenvolver outro teorema, que era o teorema da derivada de primeira ordem, né? A gente usou o teorema do valor médio para determinar o que seria intervalo de crescimento e decrescimento. Então, temos que pelo teorema do valor médio, vai existir, então, uma constante, esse C, né, que a gente chama, que aqui ele trata como x0, inclusive, mas que é aquele C, tá? Esse f de x igual a k, você pode chamar de C, tá? Perfeito. Existe esse x0, essa constante, tal que f de x menos f de x0, que seria dessa constante, é igual a derivada de f' de x0, que seria x0 esse ponto, vezes x menos x0. E o que acontece, gente? O que acontece é a seguinte coisa. Isso aqui que está escrito é exatamente o que você tinha. Você sabia o quê? Que o teorema do valor médio, f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, é exatamente isso que eu tenho. B é o meu x, sendo x maior que A. Eu tenho que meu A aqui é um x0, aliás, não necessariamente maior que A. Então, x menos x0. Então, onde tem A é x0, onde tem B, f de x. E o C ele substitui como x0, como f de x0, né? Então é exatamente isso que ele constrói, né? Aqui, na verdade, que é essa ideia do f de x, né? Perfeito. Essa é a ideia que ele constrói, beleza? Pelo teorema do valor médio. Nisso ele construído, o que acontece, gente? Se a derivada que a gente viu aqui pelo teorema, pela hipótese, é igual a zero, então toda essa parcela é zero, o que implicaria dizer que f de x, na verdade, é igual a f de x0, certo? F de x é igual a f de x0, onde f de x0 é igual a um k pertencente aos reais, certo? Logo, f de x igual a k. Por quê? Porque, óbvio, se a derivada... eu derivei essa função e a derivada dela foi igual ao f de x0 anterior que eu tinha, ou seja, a derivada dele é zero, na verdade, se a derivada de f de x0 é zero, então o que vai acontecer, gente? Então, necessariamente, a função que eu tinha antes era uma constante, quase que eu derivei ela e caiu em tudo zero, ou pelo menos era uma soma de constantes, certo? E essa é a ideia da integral, ou não da integral, mas da primitiva, né? Bom, e aqui vem um corolário, né, que seria, tipo... enfim. Seria, tipo... Como eu posso dizer o que é um corolário, gente? É tipo dicas. É um teorema que não é um teorema. Tem gente que escreve como teorema, tem gente que não escreve, enfim. É basicamente algo para te ajudar ou para você fazer você pensar. Sejam f e g contínuas, funções contínuas, tá?
contínuas no intervalo i. O que acontece? Se a derivada de f de x for igual à derivada de g de x, certo? Em todo x pertencente a esse intervalo i, então, já que a derivada deles são iguais, existe uma constante, existe um k pertencente aos reais, tal que a gente vai ter o quê? Calma. Existirá esse aqui, tal que seja, acho que uma vírgula fica melhor mesmo, tal que, vírgula, seja uma função f-zona, certo? Diferente de uma função fzinho, uma função fzinho, f-zona, uma função, seja fzão, uma função definida no intervalo i, uma primitiva de f, uma primitiva de f nesse intervalo i é uma função f-zona definida tal que a derivada dessa f-zona vai resultar em f de x, certo? Para todo x pertencente a esse intervalo. Então, bora lá, falar o que está escrito aqui, né? Sejam f e g funções contínuas no intervalo i, se a derivada de fzinho de x é igual à derivada de g de x, em todo x pertencente ao intervalo aberto, então existe um k, que é uma constante, pertencente ao real, tal que vai acontecer o quê? Seja f-zona uma função definida no intervalo i, beleza? Ou seja, f-zona é uma função que está definida no mesmo intervalo de fzinho e de g, beleza? Uma primitiva de f no intervalo aberto é uma função f-zona, beleza? É uma função f-zona definida, beleza? Tal que a derivada dessa f-zona é igual a fzinho. Ou seja, quer dizer o quê? Que toda função que eu derivar, que ela esteja contida no mesmo intervalo de outra função fzinho, toda função que eu derivar ao derivar ela seja igual a fzinho, ela é uma primitiva de fzinho. E a gente representa toda a família. Você vai entender o que a gente quer dizer com toda a família. Toda a família de fzão x igual a fzinho mais k, você vai entender o porquê do k, como a integral ou a primitiva. E a gente escreve desse jeito aqui. Aqui é fzinho, tá? Deixa eu escrever. Aqui é fzinho dx. E isso aqui igual a fzão adicionado à constante. E isso aqui seria a operação da integral, né? Que seria da primitiva. Na verdade, que seria a antiderivada. E o que eu quis escrever com isso aqui, ó, gente? Por quê? Olha só. Então, o que eu tô querendo te dizer é o quê? Quando eu te disse que era antiderivada, é literalmente antiderivada. Imagine uma função. Bora pegar um exemplo aqui? Imagine a função x². Essa aqui é a função fzinho. Se eu quisesse obter qual é a função f-zona de fzinho, e f de x tem o domínio dela aqui da função, certo? O domínio da função aqui dos reais para os reais. Perfeito? Perfeito. O que acontece? Nesse fzinho, que é a função x², é contínua. A gente sabe disso. É uma função polinomial, logo a função é contínua. Beleza. Beleza, então a função é contínua, ela tem um intervalo i, esse intervalo i é o próprio domínio da função que a gente colocou aqui, certo? Beleza. O que eu quero saber é o quê? Quando eu falo da integral
da primitiva de fzinho seria a função que ao derivar ela, seria uma função fzão, que eu derivei ela e ela deu x². Ela deu fzinho, certo? Não é isso que eu quero saber? Beleza. Qual função? Aí agora você tem que se perguntar, conhecer as derivadas. Qual função que ao derivar resultaria em x²? Aí esse tem que ser o seu pensamento. Pô, aí você vai ter que pensar, né? Você vai ficar pensando, pô, qual função? Cara, primeira coisa, se eu parar pra pensar nessa função fzinho, eu sei que se eu derivasse, por exemplo, eu derivasse a função fzinho. Ao derivar ela, seria a derivada de x elevado a n, que é x², que é basicamente 2x, né? Observe que o expoente que estava aqui, ele diminui em unidade e desce. Então, se eu quiser saber qual é a função, supondo que essa aqui seria a função fzinho, qual função que ao derivar deu ela é x², ou seja, como eu conheço essa derivada, eu sei o quê? Que ela é derivada de um monômio, né? De um termo ali que basicamente está x elevado a n, isso aqui, a derivada dela vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Aí diminui 1 grau, ou seja, o que vem anterior, o que está aqui multiplicando vai subir, então é x² a derivada dela. Perfeito. É isso que você vai fazer quando você trabalhar com primitiva. Obviamente que com o passar do tempo você não vai nem precisar mais pensar isso, porque você já estudou tanto derivada, fez tantos exercícios que você bateu o olho numa integral primitiva, você vai saber resolver ela. Então, beleza, x², beleza. Mas, gente, o que você tem que lembrar, o porquê daqui a gente coloca uma constante. A gente considera uma constante ali na resposta, por quê? Porque se eu derivo essa função, a derivada de constante é zero. Ou seja, todas as família é o quê? É todo grupo de primitivas que eu tenho. Por quê? Porque todas as primitivas, de uma dada função, elas podem ser diferentes entre si, porém da mesma integral, ou seja, da mesma funçãozinha fzinho. Por quê? Porque essa aqui é fzinho, certo? Eu derivei ela dá fzão, que é 2x. Porém, observe que independente da constante ser 2, o número 2, é derivada de constante, ou seja, zero. Então, cai em fzão. Então, por isso que a gente considera fzão na resposta, porque a gente não sabe qual era a constante que tinha antes. Por isso, 2x mais c, ou 2x mais k, e você explicita que k pertence aos reais e k é uma constante. Entendeu, pessoal? Essa é a ideia. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Você vai pensar numa função que ao derivar resulte em x². Você vai pensar no quê? Numa função anterior a essa que eu derivei e deu x². Bom, já que eu sei que é sempre pegar um termo anterior, tem que existir um termo 3 aqui. Tem que existir a função x³, né? Eu derivo essa função, vai resultar 3x². Eu tenho meu x², porém eu tenho esse 3 aí. E aí, agora o que eu faço? Basta eu dividir por 3, né? Eu resulto no meu x². E eu adicionando a minha constante. E essa é a integral. Aí a gente começa a usar o símbolo, certo? Olha como a gente vai fazer. A gente vem aqui, adiciona esse símbolo, esse tracinho, para indicar aqui que eu tinha uma função fzinho, que é essa daqui. Coloco dx do lado, que é o sinal da derivada, que é o termo em relação a quem eu estou querendo pegar a antiderivada, certo? Eu estou querendo pegar em relação a x. Por isso que toda essa é uma função x². Então, a função que ao derivar resulta em x² é toda função x, é toda família, por isso que eu coloco esse símbolo da integral, toda família de função x³ sobre 3 adicionado a uma constante c ou k, nesse caso, como a gente está usando k. Perfeito? E essa aqui, por exemplo, é o exercício número A, por exemplo. Beleza? E isso aqui é a antiderivada, que é um dos conceitos da integral. Outros exemplos aqui, bom, olha só, saca só, a integral, a primitiva dx aqui. Pô, e agora, Matheus? Eu não sei o que é. Pô, gente, aqui você não tem nada, né, na função. A função é zero, basicamente. É zero não, aliás, porque se fosse zero, isso aqui seria zero, né? Isso tudo aqui seria zero. Não é zero, é um número 1 aqui, quando não aparece nada, aparece só o dx. Ou seja, é uma função que ao derivar deu 1. Bom, eu posso pensar na derivada de monômio, x elevado a 1. Quando eu derivo, ela dá 1. Então, é exatamente isso. O x eu adiciono por ser uma família,
constante, porque a derivada dessa função vai resultar em 1, derivada de constante é 0, é 1, que é o próprio dx ali. Perfeito? Então é essa a ideia, tá bom, gente? Não tem muito o que correr, não. Essa aqui é a ideia de antiderivada. E você vai fazendo exercício, bastante exercício com isso. Aí, por exemplo, a gente pegar, então, a integral de x elevado a n menos 1, por exemplo, dx. Eu pegar a integral de x elevado a n, x elevado a n dx é uma função que ao derivar resulta em x elevado a n. Ou seja, x elevado a n mais 1. Como eu sei que isso aqui diminui uma unidade, ao derivar, esse n mais 1 tem que descer. Ou seja, eu divido por n mais 1, adicionado a uma constante. Ó, derivei essa função, x elevado a n mais 1 é x elevado a n mais 1 menos 1, vezes n mais 1, que é o fator aqui, vai embora, mas a constante, derivada de constante é 0, x elevado a n. Perfeito? Então é basicamente assim, tá? Que você vai ter as suas integrais. Matheus, outro jeito? Sei lá, gente. A gente teria aqui as derivadas já, as integrais, né? Aí, por exemplo, outra integral de uma derivada comum. Pronto. A integral de 1 sobre x dx é a função que ao derivar resulta em 1 sobre x. A gente sabe muito bem que isso aqui é ln de x, adicionado a uma constante para indicar que é uma família de integrais 1 sobre x. Ou seja, eu estou querendo indicar aqui que existe uma família de funções que ao derivar é ln de x, que se diferencia por uma constante, ao derivar resultam em 1 sobre x, que é a derivada de ln de x. E assim por diante, pessoal. Ou seja, é só você pensar uma função, a derivada dela, você ao passar a integral no resultado da derivada dela, essa é a função. Pronto, é isso. Aí, por exemplo, se eu pensar... E o jeito de você pensar nisso daqui, para você provar, eu não me lembro direito. Basta você para pensar, né? Isso aqui é fzinho, aqui é fzão, a derivada de fzão tem que ser igual a fzinho, então você vai derivar isso. Aí você deriva a função ln de x em relação a x, né? Aí você prova se dá 1 sobre x ou não. Acabou, gente, é assim. Isso aqui é primitiva, né? Que seria a ideia uma das ideias de integral. Outras funções, bora pensar aí. Derivada de x elevado a n é n mais 1 vezes x elevado a n. Derivada de, sei lá, e elevado a x é elevado a x. Pronto. A integral da função e elevado a x dx, a gente sabe que a derivada dela é ela mesma. Então, a integral é ela mesma. Lx e elevado a x mais k. Certo? Perfeito. E assim, gente. E assim a gente vai, por exemplo, agora... Pronto, a integral, e bora pensar numa função trigonométrica agora. Uma função trigonométrica. Matheus, seno de x. Bom, a derivada de seno de x é o quê? É cosseno x, ou seja, a integral de cosseno x dx é igual à derivada, né? Seria uma função que é o derivado da cosseno de x, é seno x. Seno x mais constante, que é k aqui. Perfeito. E assim por diante, gente. A gente vai saber, ó, integral, por exemplo, de... Pronto, eu derivar a função cosseno da menos seno, ou seja, integral de menos seno x dx é igual ao quê? É a função cosseno x adicionada a constante. Porque ao derivar a função cosseno dá menos seno. É isso, entendeu, pessoal? Isso aqui é primitiva. E a gente vai fazendo aqui, se divertindo. Aí, por exemplo... a gente fazer agora a integral dessa funçãozinha aqui, ó, da raiz cúbica, da função raiz cúbica x² dx. Qual seria, então, a derivada dessa função que resultaria nisso? Gente, é só você parar para pensar. É a função que você tem, tá? É x elevado a uma constante, certo? Nesse caso aqui é o que? É 2/3, que é a função que você tem. Você sabe o quê? Que ao derivar essa função... eu vou resultar numa função. Ao derivar essa função, eu resulto numa função que tem um índice a menos em relação à minha original. Ou seja, se tem um índice a menos, basta eu adicionar uma unidade a mais. É isso? É isso. Ou seja, adiciona uma unidade a mais aqui. 3 mais 2
3 mais 2, 5, 5 terços. Ou seja, x elevado a 5 terços, você deriva isso aqui, vai ser 5 terços, que vai descer, vezes x elevado a 5 terços menos 1, que vai dar exatamente 2 terços. Perfeito? Porém, beleza, eu tenho então x aqui, raiz cúbicas de x quadrado, que é o que eu tenho aqui. Mas isso daqui, como que eu vou sumir? Basta você multiplicar pelo inverso, 3 sobre 5. Aí esse aqui vai embora com esse. E adicionar a constante, ou seja, a derivada, a integral desse camarada aqui é x elevado a 5 terços, adicionado a uma constante, isso multiplicado por 3 quintos. Essa é a resposta da derivada, da integral, aliás. Pronto, então, primitiva é essa ideia, entendeu, gente? Não tem muito o que falar, por exemplo. E outra coisa, a soma de integrais, por exemplo, eu tenho uma função que a integral é algo assim, sei lá, x à quinta, x menos 3 mais 4, né, dx. No caso, a função que derivar essa função, isso aqui você pode pensar que é uma função só, que é a soma de outras funções. Você não pode pensar isso? Pode. Então, você resolve a integral, a primitiva delas individualmente, tá? Uma função que ao derivar resulta em x à quinta é x à sexta sobre 6. X menos 3. Aqui você tem que ter cuidado porque você está elevado a menos 3, meu amigo. Menos 3, lembra, gente, da reta numérica. Lembra da reta numérica, 0. Qual número é maior? Menos 2 ou menos 1? Menos 1, né? Está mais perto do 0. Menos 3 está mais distante. Ou seja, o que acontece? Na verdade, a função que você tinha aqui antes de derivar era menos x elevado a menos 2 sobre 2. Como assim, Matheus? Não entendi. Deriva essa função. Vai ficar o quê? Vai descer esse menos 2. Aí eu coloquei um menos aqui para sumir com esse 2 aqui de baixo e ficar positivo, certo? Que é o que está aqui positivo. E x elevado a menos 2 menos 1. X elevado a menos 3. Entendeu, gente? Você tem que ter cuidado com essas coisas, com o sinal. E derivada de... Eu derivei alguma coisa e caiu numa constante, é porque eu tinha 4x, né? Que é a constante para fora e a derivada disso, do monômio. Mas, acabou, gente. Isso aqui é primitiva, tá? Isso aqui seria o início da integral. Isso é chamada integral indefinida. E, bom, como de sempre, como de costume, depois que a gente dá tudo de derivadas... derivadas comuns lá, eu geralmente coloco uma tabelinha só para resumir algumas coisas. Bom, então você vai ver aqui as integrais que possivelmente você vai trabalhar aí, que você vai ver. X elevado a n dx, isso aqui é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais adicionado a constante. A integral da função 1 sobre x dx é lnx adicionada a constante. Outras integrais, integral de seno x dx é igual a menos cosseno x mais c. Isso aqui é como exercício, tá? Pra gente ir revisando todas as funções que a gente viu de derivada e determinar quem é a sua integral aqui já no olhômetro. Aí qual é a próxima? Cosseno, né? Bora lá. Tem muitas funções que a gente viu. Bora lá, cosseno x dx. Então eu quero saber a integral de cosseno x. É a função que ao derivar resulte em cosseno x. Bom, nesse caso é o seno x, né? Derivei seno, deu cosseno, adicionado a constante para diferenciar. Esse símbolo de integral ficou meio feio, deixa eu fazer algo mais bonitinho aqui. Inclusive é daqui que vem da operação de integral que eu coloquei o nome do canal. Que eu acho muito bonitinho esse traço. É literalmente isso, não tô nem zoando. Integral da função e elevado a x dx é igual a e elevado a x, adicionado a constante. Deixa eu pensar em outras integrais. Pronto, agora a gente vai ter que pensar já na derivada direto das funções para escrever aqui, né? Pronto, se eu pensasse na integral da tangente de x, gente, seria o quê? Se eu pensar nessa integral, seria a função que ao derivar daria a tangente. Qual seria essa função? Aí eu tenho que conhecer a derivada de tangente. Derivada de tangente é o quê? É, derivada da função... Opa, calma.
A derivada da função tangente de x em relação a x é o quê? É a secante quadrado de x. Ou seja, eu precisaria derivar essa função e ela cairia na tangente. Perfeito? Então, a integral da secante quadrado de x dx é a tangente de x adicionada a constante. Perfeito. Mesma coisa com o resto. Cotangente de x. Se eu pensasse na cotangente, que resultaria na cotangente de x aqui. Função que é o derivado de na cotangente de x. Ou seja, se eu derivo cotangente de x é o que? É a cotangente, certo? É a cotangente multiplicada pelo menos cossecante. Aliás, viajei, né? Dei uma viajadinha. Não, tá certo, né? É isso que é a derivada da cotangente. É a cotangente vezes a... Não, é a cossecante. É a cossecante quadrado negativa. Desculpa, gente. Eu tô lembrando aqui, aí pronto. Então, a derivada da cotangente é o quê? A menos cossec ao quadrado, né? É porque eu me lembrei aqui olhando a da secante. Então, é menos cossecante quadrado de x dx. Então, ao derivar essa função, eu resulto na cotangente. E essa, então, é a integral. Outras coisas, outras funções, aliás. Se eu pensar aqui outras funções, bora pensar agora. A gente viu mais funções, óbvio. Bora pensar outra função aí, Matheus. Pronto, Matheus, já foi cotangente, secante e cossecante. Pronto, se eu derivar a secante, é a secante vezes a tangente de x. Concorda comigo? Isso não é aqui da secante de x? A derivada da secante de x não é secante x vezes tangente de x? Então, se eu pegar a função secante de x, tangente de x, a integral dela é a secante de x, adicionada a uma constante. Bora pensar agora, eu pensei na secante e cossecante agora, Matheus. A função que resultaria a integral aqui na cossecante de x seria qual? Seria a própria cossecante negativa multiplicada pela cotangente, não é? Não é assim? É assim, é a menos cossec vezes a cotangente. Cotangente de x dx. É que aqui eu não consegui escrever tudo. Não, eu tô com espaço aqui, né? Eu tenho que escrever, calma. Menos cossec x vezes cotange x, certo? Dx, e isso aqui é a cossec x adicionada a constante. Perfeito, gente. Tem outras funções, claro, mais outras funçõezinhas, mas essas aqui seriam as integrais principais. Bom, e isso aqui é o conceito de antiderivada. É literalmente antiderivada primitiva, como você viu. E é muito simples, né? Não teve quase nenhum assunto assim. Então, basicamente, esse é o primeiro conceito de integral que é atribuído, que é literalmente antiderivada. Gente, você só vai resolver antiderivada. É só antiderivada. E o próximo é que começa o probleminha que é realmente pesado, que é realmente o que é uma integral. A ideia atribuída geométrica integral. Sempre que é uma ideia atribuída aqui, geometricamente é mais difícil, entendeu? Tipo a derivada, aí por isso que fica um assunto bem mais longo. É exatamente isso. Fiquem com Deus.